dia, gente. Bom dia para todo mundo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos só admitir todo mundo aqui para a gente poder começar. Isso. Bom dia. Bom dia, gente. Acho que agora já está quase todo mundo aí, né? Quem pegou trânsito ali entre a cozinha e a sala já deve ter conseguido chegar, né? Então, vamos lá. Primeiro, que bom ver vocês de novo aqui. Pena que nossos encontros são tão poucos, né? A gente tem, então, os oficiais, vamos dizer assim, né? Porque a gente pode, a qualquer momento, quando precisar, quando quiser conversar, a gente pode conversar. Ontem me surpreendi até com um aluno da segunda turma, está fazendo residência, e perguntou se eu podia falar para eles um pouquinho sobre ética e a especialidade que ele escolheu. Então você vê que as conversas continuam mesmo depois de formadas, e isso é uma coisa boa. Eu espero que a gente possa manter esse vínculo por muito tempo. Primeiramente, vocês já estão acostumados comigo, eu sempre gosto de começar perguntando se está tudo bem, se alguma coisa que a gente já discutiu ou conversou até agora, alguém quer falar alguma coisa, quer colocar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Se tiver tudo bem, a gente vai continuar em frente com os temas que vocês escolheram e que me foram passados, né? Hoje, a gente tinha escolhido um tema que é entre ética e medicina, e eu acho que é importantíssimo que a gente fale um pouquinho sobre isso, e hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Eu deixo sempre espaço no final para vocês comentarem, mas não tem a favor ou contra, né? Porque acredito eu que ninguém seja contra, bom dia, que ninguém seja contra que tenhamos um comportamento ético dentro da medicina. Eu espero que ninguém seja contra esse comportamento. Mas vocês vão ver, é importante. Por que eu acho importante? Porque eu acho que é uma maneira de nós pontuarmos uma coisa para que fique bem claro. Na ementa de vocês, no currículo de vocês, né? Esse primeiro ano, ele é um encontro com uma disciplina. Eu não gosto muito de chamar de disciplina, primeiro que já parece uma coisa obrigatória. É obrigatório, mas não deveria ser, né? Mas não é o objetivo de disciplinar vocês, mas é um encontro com uma disciplina denominada bioética, que é uma coisa completamente distinta de deontologia médica. Deontologia médica, a questão do código de ética médica, cria muita confusão quando a gente fala de ética. As pessoas às vezes têm uma tendência, algumas pessoas têm uma tendência a enxergarem como sinônimos, mas não é. Tá? Os códigos deontológicos, vocês vão ver hoje, a gente vai explanar rapidamente, eles envolvem uma questão de um comportamento, mas muito mais do ponto de vista legal e moral do que do ponto de vista ético. Quando a gente fala de bioética, ou quando a gente fala que a gente está numa disciplina de bioética, e que nós vamos falar de ética, nós estamos indo muito além de uma questão de é vedado fazer isso, é proibido fazer aquilo, se você fizer isso, você vai ser punido. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um comportamento ético. E esse comportamento ético, ele envolve, para quem pesquisa essa área, para quem é bioeticista, para quem trabalha com filosofia, para quem entende ética do ponto de vista filosófico e gosta de pesquisar nessa área, é muito mais do que apenas um conjunto de regras. A gente está muito além disso, são fundamentos, aquilo que pode explicar a necessidade da existência de alguma coisa. Você pode fundar alguma coisa do ponto de vista do pensamento ocidental. A gente tem dois grandes valores fundamentais. Nós podemos fundar as coisas do ponto de vista da racionalidade, que é o que dominou e perpassa
todos, principalmente contemporâneo para cá, né? Nós fundamos em cima do Logos, do estudo da racionalidade, ou nós podemos voltar, e também tem um outro fundador, que é o estudo da ética. Né? Fundar não apenas do ponto de vista racional, isso tem algumas implicações, mas fundar do ponto de vista ético, que é um tanto quanto distinto do ponto de vista único e exclusivamente racional. Os códigos deontológicos, etc., lei, código civil, código penal, etc., eles têm um fundamento racional. O fundamento ético é muito além disso. Eu espero que fique claro com o que a gente vai falar aqui hoje para vocês. Nós vamos falar de fundamentos, né, de bases, de pilares éticos para a nossa profissão, que é a nossa profissão de cuidar, a nossa profissão de amenizar o sofrimento do outro. É isso que a gente entende por ética e medicina. Então, não esperem que eu vá falar para vocês sobre código de ética médica, até porque, como é um código, vocês já devem ter percebido, não tem muito o que ser discutido, do ponto de vista de que ele está aceito. Você pode discutir que é um avanço enorme que o CFM fez, e é um avanço graças a grandes bioeticistas que lá estão. O CFM tem uma força muito grande da questão de pensadores de bioética, tanto que tem uma revista de bioética. Vocês podem, inclusive, se quiser, inscreverem-se no CFM, mesmo antes de terem o seu CRM, mesmo antes de pagarem a anuidade para ele. Vocês podem se inscrever e eles enviam a revista de graça para vocês. Quem não quiser receber em casa para não ficar guardando muito volume, né, se não tiver um espaço para isso, eu dou a minha, eu leio e depois dou para a biblioteca. Então, a biblioteca da UniOeste, nesses 8 anos que aí estou, ela tem todos os volumes das revistas de bioética do CFM, que é trimestral. Ou seja, são 4 por ano, lá tem 32 revistas com artigos, etc. Muito interessante. Então, essa força da bioética do CFM permite que a cada, não sei se vocês sabem disso, a cada pelo menos uma década, há toda uma revisão do Código de Ética Médica, né, do Código Deontológico. Só que a partir do momento que esse código é revisado e é publicado, aquilo ali não pode ser descumprido. Né? É um fundamento racional. Olha, nós discutimos isso, nós partimos para essa discussão ao longo de 10 anos e agora todo mundo tem que cumprir. Mas isso aqui talvez não fosse melhor assim, não fosse melhor assado. Se discute durante a próxima década e depois se faz uma outra revisão. Porque as coisas estão sempre evoluindo, a maneira como nós enxergamos o mundo, ela muda, não existe... Como eu digo para vocês muitas e muitas vezes, não existe uma ação humana neutra, ninguém toma decisões isentos de interesses ou de pré-conceitos. Agora a gente tem que avaliar que tipo de pré-conceitos nós trazemos para essa relação. Então, a nossa visão de mundo muda e o código muda de acordo. Agora, a partir do momento que ele é promulgado, todos nós concordamos e temos que respeitá-lo. Então, há uma diferença muito grande no que a gente entende por ética e no que é entendido por deontologia. Vocês terão uma disciplina de deontologia, acho que, se eu não me engano, no 4º ano. Não é comigo, porque eu odeio deontologia, eu acho uma coisa engessada. Sou obrigado a cumprir o código de ética, que é da minha profissão, mas não é uma coisa que me atrai muito estudar, ficar decorando aquilo. Acho que é mais coisa para advogado do que para médico. Então, nós vamos falar sobre princípios éticos fundantes e fundamentais para o exercício da nossa profissão. Se está todo mundo bem, se ninguém tem nada a acrescentar das outras encontros, a gente vai começar a falar um pouquinho para vocês. Deixa eu só partilhar a tela aqui, então, para que possamos começar. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ética e medicina. Primeira coisa que a gente precisa entender, então, é que isso é um tripé. Para quem é bioeticista, para quem é um filósofo, principalmente um filósofo que gosta de uma vertente da filosofia chamada filosofia da alteridade, né? Filosofia do outro, a gente tem uma visão que talvez esse tripé não seja tão importante assim, né? Mas na nossa sociedade nós normalmente consideramos e precisamos entender que existem 3 coisas: existe o comportamento ético, o estudo ético, existe a moral, que são os costumes, e existe o direito, que são as leis que regem uma determinada região. Para quem estuda ética mesmo profundamente, para quem gosta disso, a gente tem uma visão de alguns filósofos, principalmente esses filósofos denominados filósofos existencialistas da alteridade, de que a ética não é parte desse tripé. A ética é o princípio que permite que esse tripé exista. Ela tem que vir antes das leis, ela tem que vir antes da moral, né? É quase que um estudo de uma utopia,
Mas você tá, mas utopia, professor, o próprio nome já diz, é um lugar que não existe, eu não consigo chegar lá, eu nunca vou conseguir chegar. É verdade. Tá? Pela própria definição, o topos, né? O topos, o lugar onde não se vai, não é possível que cheguemos lá, mas assim, para explicar isso, e eu gosto muito, quem vem do Rio Grande do Sul conhece bem, eu gosto muito de Mário Quintana, que é meio do Brasil, né, um grande poeta, e ele diz o seguinte, assim, uma poesia que em alusão à utopia, chama-se até utopia, ele diz, como seria triste o nosso caminho se não fosse a companhia distante das estrelas, né? Quer dizer, como seria triste a nossa existência se nós não pudéssemos pensar em melhorar e sermos mais do que somos, ou tentar, claro que obviamente a gente nunca vai conseguir ser perfeito, faz parte do humano não ser perfeito, faz parte do humano ser finito, e é exatamente essa imperfeição e essa finitude que permitem que possamos exercer o nosso sentimento ético. São fundantes para a nossa profissão sermos finitos, sofrermos, termos dores, errarmos. É isso que permite que possamos cuidar um dos outros. E aí permite um princípio fundamental e fundante da nossa profissão. Mas a gente entende que, na maioria das vezes, principalmente no Ocidente, a gente tem essa visão de que um tripé, né, racionalmente falando. Nós temos o moral, nós temos o direito e nós temos a ética. Muitas vezes a gente puxa muito para a questão racional, para o direito. Quantas vezes a gente já ouviu, juristas falam muito isso, né? A nossa Constituição tem uma cláusula pétrea, ou seja, uma cláusula que jamais pode ser quebrada. Gente, a Constituição é uma convenção organizada por humanos. Ela pode ser quebrada a hora que a gente quiser. Né? Basta que a gente se reúne e diga, olha, não vamos respeitar isso. Pronto. Não existe essa questão de cláusula pétrea. A questão ela é muito anterior a isso. Né? Assim, eu gosto, novamente, filosoficamente falando, dos filósofos da alteridade, e eles dizem assim, justiça, por exemplo, e direito. O que se entende por justiça? Né? Quando você está no direito, muitas vezes se entende mais próximo de vingança do que de justiça. E é uma frase muito bonita que se diz assim, se alguém continua chorando depois do julgamento, é que não foi feita justiça. Né? Alguém continua sofrendo. Então, essa é a visão ética, né? Ela é anterior a isso. E ela permite que a gente funde uma visão de profissão que vai para além do julgamento. Eu já contei várias vezes para vocês histórias, eu gosto de contar histórias que já aconteceram comigo, porque eu consigo ver com essas histórias o quanto idiota eu fui e quanto posso melhorar, né? E uma delas eu me lembro quando eu estava no terceiro ano, havia uma criança abandonada na UTI pediátrica, quando eu estava tendo aula na UTI pediátrica, e eu virei para minha preceptora e falei assim, nossa, mas que mãe horrível, né? Que mãe desgraçada que abandona um filho aqui, né? E a minha preceptora disse para mim assim, Frederico, se você quer julgar alguém, vai ser muito ruim essa profissão para você. A nossa profissão não permite julgamentos, permite ação. Nós estamos aqui para cuidar. Se eu quisesse julgar alguém, eu teria feito direito e seria juiz. E isso me impactou de uma forma muito profunda. Realmente eu comecei a repensar, ainda mais vindo de uma região extremamente violenta, né, do Rio de Janeiro. Quantas vezes a gente atendia bandidos, etc. E você ouvia os colegas falando, a gente tinha que deixar morrer. Etc. E a única coisa que eu lembrava era desse princípio fundante, fundamental que ela me disse, um princípio ético. Ela nunca, acredito eu, nunca disse que teria estudado isso ou ter uma formação filosófica, estudado ética a fundo, mas a ética permite isso, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa, a fundação racional da nossa sociedade não permite isso, mas a fundação ética permite. Né? A fundação racional só acredita que as pessoas inteligentes são aquelas que têm uma grande bagagem educacional, né? Eu tenho doutorado, pós-doutorado, pesquisador, essa pessoa é inteligente. Né? Enquanto que a abordagem ética, ela permite outra coisa, a pessoa não pode não ter estudo nenhum, que como diz Theodor Adorno, um grande filósofo que eu recomendo que leiam, né? Comecem pelo livro dele chamado Dialética do Esclarecimento, não é só dele, é Adorno e Horkheimer, são dois filósofos. Ele diz assim, sabedoria ou inteligência é um conceito moral. Quando ele diz moral, na linguagem dele, ele está dizendo ético. Né? Não há possibilidade de você ser uma pessoa inteligente se você não for uma pessoa eticamente correta. Você apenas tem conhecimento, você não tem sabedoria. Essa é a grande diferença. Você não consegue ser uma pessoa inteligente porque para ele a inteligência é uma categoria moral. E talvez essa professora nunca tivesse essa formação filosófica, mas ela tinha uma categoria moral, ética importante. Não cabe a nós julgar. Não cabe ao médico diminuir a dor, não importa de quem. Esse é um princípio ético, um princípio fundante para a nossa profissão.
Bom, dito isso, então, o que nós entendemos por ética, né? Eu vou citar de novo o meu xodó, vamos dizer assim, o meu filósofo predileto, né? E diz lá Emmanuel Levinas: por ética, eu não entendo um conjunto de regras ou doutrina. Isso é deontologia, não é um conjunto de regras como código de ética médica, etc. O que eu entendo por ética é um movimento para o outro. Eu estou aqui para o outro. Isso é um movimento ético. É difícil isso, muito difícil. Nós passamos a nossa vida sendo treinados ontologicamente, logicamente, pela racionalidade, em que diz primeiro eu, principalmente no Ocidente, depois eu resolvo o problema dos outros, né? Como dizia minha avó, sem nunca ter estudado filosofia e sequer ser alfabetizada, quando veio de Portugal, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, assim, primeiro eu, depois os outros. E aí o fundamento ético, ele inverte isso. Não é o primeiro eu, é o eu para o outro. A minha existência é uma existência para o outro. E isso permite uma fundação da nossa profissão. Porque até onde a gente pode ver, existe uma antropóloga, eu não vou lembrar o nome dela agora, porque me falhou a memória, minha memória tem andado péssima. Tem uma antropóloga que ela tem um livro muito bonito que chama Sobre a Fundação da Medicina, e é uma antropóloga francesa, e ela diz assim: eu penso que a primeira vez que se pode falar de medicina no Ocidente é quando se encontrou o primeiro osso de fêmur fraturado, né? E se provou que aquele cadáver não morreu pela fratura do fêmur. Ele foi morrer anos depois, a fratura estava consolidada. Entende o que isso significa? Na pré-história, quando alguém quebrava a perna, essa pessoa não podia sair para caçar, não podia sair para coletar, não podia sair para pegar água, não podia fazer nada, estava com uma fratura de fêmur. Se a fratura consolidou e ela continuou viva, é porque alguém cuidou dela. Aí, se alguém cuidou dela, esse é um princípio fundante da nossa profissão, um princípio ético que funda a nossa profissão. Eu estou aqui para cuidar do outro, né? Para o outro. E para que possamos entender isso, a gente precisa estar claro na nossa cabeça, né? Uma frase que eu acho muito interessante, principalmente porque é uma afronta à questão gramatical. E a questão gramatical, o que é a gramática de uma língua? A gramática de uma língua é a tentativa de organizar essa língua com logos, racionalmente. Eu boto regras para que a gente possa organizar essa língua. É lógico que essas regras têm importância. Eu não estou dizendo que o código deontológico não tem, eu estou dizendo que nós podemos ir além dele. Essas regras permitem que possamos nos comunicar, mas o ser humano vai muito além de um código, né? Como a língua muda, como as coisas mudam, como as expressões mudam. Então Levinas dizia: nós não é plural de eu. Na gramática, obviamente é, né? Você vai lá aprender na gramática qual é o plural de eu, nós. Mas na ética não. Na ética não podemos seguir a lógica da racionalidade. Nós temos que pensar num princípio ético. E num princípio ético, nós não é plural de eu. Não é o que eu quero que serve para nós queremos. Isso é muito além do que nós queremos. Do que eu quero, né? E a ética é a condição sine qua non, ou seja, sem a ética, sem esses princípios fundantes de aqui estarmos para o outro, nós nem sequer podemos falar sobre o que vem a ser direito e o que vem a ser moral. Porque se inventamos regras que não são para o outro, para o humano como um todo, inventamos regras para mim. Se eu invento regra para mim, isso não é ético, né? Isso não é um costume adequado. Para a gente definir melhor, para ficar claro na cabeça de vocês, o que a gente entende, então, por moral? Claro que é muito mais profundo do que isso, né, gente? Mas a gente não está aqui para fazer um curso de filosofia, antropologia e sociologia. Mas, de uma maneira geral, o que é a moral? A moral estabelece regras que são assumidas pela pessoa como uma forma de garantir o seu bem-viver. A moral independe de fronteiras geográficas. Ela garante uma identidade entre pessoas que às vezes nem se conhecem, mas utilizam o mesmo moral referencial comum. Um exemplo clássico disso é a moral cristã. Nós temos uma moral cristã que permeia toda a Europa Ocidental, toda a América, as três Américas, grande parte da África, permeada pela colonização, como uma moral cristã. Se quer, a gente tem o mesmo espaço geográfico, língua, etnia, etc., mas temos uma certa moral, um certo costume que nós vivemos, que permeia essa sociedade, que é a moral cristã. Já o direito vai tentar regrar isso. Uma sociedade delimitada pelas fronteiras do Estado. Então, você tem aquela questão moral comum, mas você tem algumas regras que são específicas de alguns países, que entra a questão do direito. As leis têm, então, uma base territorial, elas só valem para aquela área geográfica onde determinada
população, os seus delegados vivem. Nós temos várias maneiras de abordar o direito, né? No Brasil, normalmente, nós abordamos de uma forma muito deontológica. Nós temos o Código Civil, a nossa Constituição, nós temos todas as leis regidas e escritas para que possamos utilizá-las. Os anglo-saxões têm uma visão um pouco diferente dessa forma de abordagem do direito. Normalmente, eles usam o que chamamos de common law, né, que é a jurisprudência, ou seja, houve um caso parecido e a decisão tomada naquele caso é meio que ela vira uma lei para casos subsequentes, onde se faz uma nova discussão, mas baseada naquela primeira decisão e jurisprudência que havia sobre o caso. Todos os dois têm suas vantagens e desvantagens, não é isso que nós estamos discutindo aqui. Nós viemos para discutir muito mais uma questão ética, né? E para a gente lembrar que, do ponto de vista moral e do direito, para não dizer que eu sempre puxo o saco de filósofos existencialistas europeus, etc., vamos citar uma pessoa bem pragmática, que é um presidente norte-americano, que é Abraham Lincoln. Ele dizia: não se esqueça que o que é justo do ponto de vista legal ou moral pode não ser do ponto de vista moral, mas o moral aqui é entendido como ética, né? Porque a gente já viu que existe essa diferenciação, ele não era um filósofo, não faria essa diferenciação. E dizia isso especificamente sobre a questão da escravidão, que sempre foi legal, né? Sempre foi apoiada pelo direito. Assim como o apartheid na África do Sul foi apoiada pelo direito, assim como o nazismo teve suas leis para poder matar os judeus, existia um fundamento legal. Ninguém estava ali, muitas vezes, no Estado nazista, infringindo a lei. Ninguém infringe a lei no Estado nazista quando deporta o judeu para o campo de concentração. Aquilo existia do ponto de vista legal. Ninguém infringia a lei quando ia na África, pegava um negro e colocava como escravo. Legalmente existiam as leis que permitiam isso. Então a gente precisa não esquecer que, do ponto de vista legal, alguma coisa pode ser legal, mas pode não ser eticamente aceitável. Existe um jurista brasileiro que é da USP, falando que gravar nome para mim está difícil, que ele diz o seguinte: o exemplo mais banal, mais idiota, mas que é possível de ser feito é o seguinte: você tem um sinal verde, você está com o seu carro, o sinal está verde, e tem uma pessoa atravessando. O sinal verde significa que você pode atravessar com um carro legalmente, não é? O termo frio da lei, sinal verde, avança. Mas tem uma pessoa atravessando. Então, nem tudo que é legal é eticamente aceitável que você faça. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando de ética. Então, a gente está indo para além desses códigos, a gente está indo para além dessa discussão fria da letra de uma lei. Nós precisamos entender o que funda a relação humana, sobretudo na nossa profissão, que é uma profissão que lida com o humano por excelência. Então, quando nós falamos de ética, o que a gente, além de entender que não é um conjunto de regras, né? Nós não é plural de eu, a gente precisa entender que a ética tem por objetivo facilitar a realização das pessoas. Quem estuda a ética do ponto de vista filosófico, esse é o objetivo. Que o ser humano chegue a realizar-se a si mesmo como tal, isto é, como uma pessoa. A ética se ocupa e pretende a perfeição do ser humano. Foi aquilo que eu falei antes. É uma utopia? Obviamente é uma utopia. Mas seria muito triste a gente estar caminhando na nossa profissão sem a companhia das estrelas, né? E aí, hoje em dia, ainda, para quem quiser ir mais além, só botei a citação para complicar a cabeça de vocês, tá? Mas, assim, eu não vou entrar nessa citação hoje. A gente pode marcar um dia para fazer isso com calma e falar sobre essas questões, tá? Dá bom dia para todo mundo. Gente, deixa eu dar bom dia. Bom dia! Pronto, agora vai. Vai. Deixa o papai dar, tá? Estou dando bom dia para você. Tchau! Tchau. Então, só para complicar a cabeça de vocês, eu vou citar um bioeticista, um filósofo contemporâneo nosso, né? Ou seja, uma pessoa que caminhou nesse mundo conosco, chamado Peter Singer, tá? Cabeludo, né, Bia? Vai convencer ele a cortar o cabelo. Ele cismou que ele é um baterista de banda de rock, ele toca bateria, né? E ele não vai cortar o cabelo, tá? Ele vai deixar o cabelo assim. Agora no verão eu quero ver se ele vai aguentar, né? Mas vamos ver. Então, assim, Peter Singer conviveu conosco, ele diz sobre a ética o seguinte, que a ética, ela vai muito além, ela existe em todas as sociedades humanas, todos nós buscamos um comportamento ético aceitável.
Mas aí entra uma... Eu deixo, não tem problema, né? Mas tem muito mais do que a questão humana, né? Peter Singer diz: a ética existe em todas as sociedades humanas, e talvez mesmo entre nossos parentes não humanos mais próximos. Nós abandonamos o pressuposto de que a ética é unicamente humana. Porque a ética é um princípio de cuidar. E nós podemos ver esse princípio de cuidar mesmo em outras espécies, né? Quem já viu um macaco cuidando do seu filho e etc. Não cria esse monstro. Você não tem ideia de como ele é vaidoso com esse cabelo dele. Meu Deus do céu. Se não fale uma coisa dessa que você vai mostrar para ele, é ele quem não corta nunca mais. Então, esse impulso de cuidar, gente, é muito forte, e às vezes até em outras espécies. Ou seja, a racionalidade, ela só é do humano. E em sendo apenas do humano, talvez faça com que o humano identifique o mundo e todas as coisas para si mesmo. E aí, como eu disse para vocês, a racionalidade ela envolve a questão da gramática, das palavras. Para quem gosta, quem é religioso, mas independente de religião, mas quem gosta de estudar o pensamento judaico, que é um pensamento filosófico na Bíblia, né? No Gênesis, o que Deus faz com o homem? Ele nomeia as criaturas. Porque quando você nomeia, gramaticalmente, você cria uma regra e você domina. Há um domínio sobre isso. A linguagem é um domínio. A linguagem é uma maneira de você interromper a discussão. Olha, isso está dito e não há mais o que dizer. Mas a ética é o que ficou por dizer. É o espaço que há para reflexão. A ética não pode estar somente na justiça do ponto de vista deontológico, porque uma afirmação jurídica do ponto de vista médico, do ponto de vista jurídico, qualquer afirmação que seja definitiva, ela é um veredicto, ou seja, a verdade foi dita. Está dito, não há mais espaço. Mas há coisas que ficaram por dizer. Há coisas que nunca foram ditas. Esse é o impulso ético. Então, quando você vê uma fêmea de qualquer espécie no seu impulso de cuidar do seu filho, será que isso não é um comportamento ético? Eu não estou dizendo nem que sim nem que não, tá? Eu estou apenas citando a explicação de Peter Singer, né, que fala sobre a questão da ética estar além da humanidade. Existe um filósofo já do século XVI, XVII, chamado Jeremy Bentham, que dizia assim: o problema da ética dos animais não é se os animais podem pensar, e sim se eles podem sentir. Porque se eles sentem dor, é ético fazer o que fazemos com eles? Vocês ainda não chegaram lá, mas em breve vocês estarão em técnica cirúrgica. Vão fazer cirurgias em porquinhos, vão fazer uma série de coisas, de procedimentos, de anestesias em animais. E isso tem que ser perguntado. Tá? Novamente, eu não estou dizendo nem que sim, nem que não. Tá? Obviamente, eu tenho a minha opinião, não tenho dúvida disso. Mas eu estou dizendo que vocês têm que pensar. Filosofia e busca da ética é exatamente isso, gente. É um pense nisso, não é um pense isso. Eu não posso dizer para vocês pensem isso. Eu jamais vou omitir o meu pensamento quando questionado, mas o que eu quero trazer é que existe o questionamento. Existe aquilo que ficou para além do que foi dito. Esse é o impulso ético. É isso que a gente entende por ética, principalmente na nossa profissão. Opa. Então, ética e medicina. Né? A gente falou tudo isso para chegar aqui. O que é ética e medicina? A relação médico-paciente, ela é o fundamento da relação ética. São duas pessoas que sentam, uma no olhar da outra. Normalmente, nessa relação, a gente tem que fazer uma epoqué. O que é uma epoqué, do ponto de vista filosófico? Uma retirada de tudo que a gente tem de pré-conceitos, né? Tudo aquilo que vem de julgamentos prévios. Nós estamos na medicina não para julgar, nós estamos na medicina para cuidar. Se eu quisesse julgar, teria feito direito. Então, é a possibilidade da construção da relação ética por excelência. É um princípio fundante da medicina ter uma relação ética. Mesmo quando eu digo tudo numa anamnese, existem coisas que não foram ditas. Existe o que ficou por dizer, aquilo que eu percebo na ação do paciente, aquilo que está para além do dito da anamnese, anotadinha direitinho, anotadinha toda direitinho. Existem coisas que eu só percebo numa relação de olhar, né, de face a face, que é a relação ética por excelência.
E assim sendo, nós temos três grandes questões que precisam estar presentes numa relação ética com a medicina, do médico com a medicina, do médico com o seu paciente. Como é que a gente funda isso do ponto de vista de relacionamento ético? Nós precisamos ter três conceitos fundamentais: responsabilidade, deferência respeitosa, que é a compaixão, e o rosto. Talvez as duas primeiras vocês já tenham olhado e falado, responsabilidade sei o que é, a compaixão sei o que é, mas o que tem rosto a ver? Isso é uma característica da filosofia, né? Quando a gente bota uma palavra assim, responsabilidade, na filosofia, você tem que entender o que aquela palavra quer dizer para os filósofos que trabalham aquela palavra. Normalmente significa muito mais do que o que a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia e do que a gente está acostumado a utilizar no senso comum. Então é isso que a gente vai falar, vai muito além do senso comum de ser responsável. Então a gente vai três fundamentos para que permitam uma relação ética com a medicina: responsabilidade, a deferência respeitosa ou compaixão e o rosto. Então, o que é a responsabilidade sem escapatória, gente? Essa responsabilidade sem escapatória, na verdade, essa foto aqui, essa fotinha, ela representa tudo que a gente falou dos três anteriores, né? O que é uma responsabilidade sem escapatória? Isso é um bebê, ele está olhando para você. O que o rosto dele está dizendo? Quando a gente fala de rosto do ponto de vista filosófico, é muito além do rosto. Na verdade, a tradução para rosto em português é um pouquinho errônea, porque os filósofos que trabalharam com essa questão da responsabilidade do rosto, na ética da alteridade existencialista, eles são de origem francesa, a sua grande maioria. E eles falam como visage. Visage é muito mais do que a face. A visagem é o olhar. Assim, o que o olhar te transmite? Né? O olhar te transmite humano. E o olhar é capaz de transmitir humanidade, se é que a humanidade é a palavra, até em outros animais. Né? Quando você espanta um cachorro, espanta um gato, você consegue ver no olhar dele o medo, o pedido de não me mate. É isso que a gente trabalha. Então, o que esse olhar, do ponto de vista ético, está dizendo? Não me mate, eu sou um outro. E por que essa responsabilidade é sem escapatória? Por que eu não posso dizer não para essa responsabilidade? Tá? Por que eu não posso chegar e dizer, não, eu não sou responsável? Não há nenhuma força aqui. Né? Esse bebê não sabe falar, então ele não tem nenhum tipo de argumentação lógica, racional para te dizer, você precisa cuidar de mim por causa disso. Não, não tem. Ele não está armado, ele não tem nenhuma imposição física de força sobre você. Ou seja, não há absolutamente nenhuma imposição de força. Há apenas a imposição do olhar, do pedido ético de não me mate, cuide de mim, não me deixe sofrer. E alguém consegue dizer não? Se a gente dissesse não, na maioria das vezes, a humanidade não estaria aqui com 7 bilhões de pessoas. Todos nós passamos por essa fase, todos nós olhamos para alguém, esse alguém entendeu qual era o nosso olhar e foi responsável por nós, sem escapatória. Ele precisou ser responsável. E eu não digo que essa visão é só de uma relação com o filho, não. Quem já passou por pediatria, quem já entrou numa enfermaria, olha e não consegue. Porque o imperativo ético deve vir antes. E o ser humano tem a capacidade de ter um imperativo ético anterior. Eu não sou russoniano para dizer que o selvagem foi corrompido pela sociedade, não é isso. Mas, assim, não tenha dúvida de que a nossa história, ao longo da sociedade, vai tirando esse viés ético e dando um viés racional. Eu primeiro, senão eu não faço. Senão... E em criança a gente ainda não tem isso. Existem diversos estudos que mostram, por exemplo, se você... Todo mundo já viu esse videozinho na internet? Isso é um estudo... de psicologia, que você põe 2 crianças ali abaixo de 5 aninhos, dá um sanduíche para uma e a outra não ganha nada na bandeja. E imediatamente quem ganhou sabe que aquilo está errado. Ela divide ao meio e dá um pedaço para mim. Várias vezes as crianças fazem isso. Peraí, alguma injustiça tem aqui, vamos dividir isso ao meio a meio. O imperativo ético é anterior. É isso que a gente quer dizer com a responsabilidade ser sem escapatória. Então, esse princípio fundamental do ponto de vista ético para fundar a medicina é uma responsabilidade sem escapatória, porque ela pode definir esse fundamento ético para a medicina, por exemplo, paliativa. Embora que a medicina toda ela seja paliativa, a gente está apenas evitando o sofrimento e prolongando a vida. Então, a gente diz medicina paliativa, mas, na verdade, toda a medicina. Porque essa responsabilidade nos obriga a manter a atenção com o outro, a presença ao lado do outro, a busca de meios para melhorar a qualidade de vida do outro, apesar, muitas vezes, do prognóstico de vida limitado no tempo. Às vezes a gente tem um paciente que tem um prognóstico de 1 ano, é quase um veredicto. Mas nesse 1 ano, existe tudo aquilo que ficou por dizer para além do dito, que foi o diagnóstico dele.
né? Existem muitas coisas ali, né? Qualquer um de vocês com mais de 5 anos de experiência vão começar a contar inúmeras histórias de pacientes que tinham um diagnóstico terminal, doenças terminais, doença escapatória, e perceberam que naquele ano que ele tinha de sobrevida, ele criou muito mais sentido para a vida dele e para a vida do profissional que o acompanha do que todos os outros anos anteriores. Porque ele foi pedir desculpa ao irmão, porque ele procurou os pais de volta, porque ele pediu desculpas a um filho, porque ele se reconciliou com uma mulher, com uma esposa, com quem quer que seja. O ponto de criar sentido para a vida, ele está muito além de um prognóstico, né? Ele não está no que foi dito, ele está no que ficou por dizer, naquilo que pode ser dito para além do que está escrito, do que pode ser racionalizado. Levinas fala de destinação para o outro, destinação ao outro. Nós estamos ali destinados a, nesse tempo que não é sincrônico de 50 anos, mas é diacrônico de 30 segundos, em que ele cria um sentido para a vida muito maior, e isso precisa de responsabilidade. Eu preciso aliviar o sofrimento do outro, eu preciso ser responsável por ele para que eu possa ajudá-lo a criar um sentido para a vida dele, e isso é uma função fundante da nossa profissão. Isso que a gente chama então de a inscrição do dito e dizer do indizível, ou seja, perder a luta terapêutica, perder a possibilidade de curar alguém, não diminui a dignidade do profissional da saúde. É uma resposta já à pergunta, tá? Você não diminui, porque a nossa função enquanto profissionais da saúde não é curar todo mundo, é aliviar o sofrimento de todo mundo e permitir, com a nossa responsabilidade sobre as pessoas, que essas pessoas possam criar um sentido para a vida dela pelo tempo que resta para elas e que resta para a gente. A gente nunca sabe que tempo é esse. Se a gente diz assim, de uma forma livre, o anúncio do prognóstico é o que foi dito. Já foi dito. Não tem mais, condena o paciente à doença. Isso é um prognóstico caracterizado como dito. Uma identificação e condenação à doença. O paciente se transforma na sua doença. Mas um fundamento ético de responsabilidades entende que existe mais do que o que foi dito. Existe o que ficou por dizer, a linguagem do infinito. Vão ser palavras que nunca foram ditas, um abraço, uma lágrima, um olhar, um sorriso. E é por meio dessa responsabilidade que não se finda essa função de curar e sanar, finda na função de alívio de sofrimento do nosso paciente. Quando o poder técnico da medicina atinge seus limites, a responsabilidade como princípio ético fundamental, sem escapatória da equipe de saúde, segue enquanto função de cuidar. Espero que tenha ficado claro com os exemplos o que a gente entende por responsabilidade. E compaixão. Muita gente diz, ter compaixão é besteira, cada um tem que se virar, não vou dar o peixe, ensina a pescar, essas coisas. Sem problema nenhum, acho que todo mundo tem direito a ter os seus argumentos, a gente deve sempre respeitar a força do argumento, não o argumento de força. Argumento de força não tem espaço. Você está errado sempre, eu sou fera, eu sou forte, isso esquece. Nós respeitamos a força do argumento, não um argumento de força. Para alguns filósofos que trabalham com o princípio ético da alteridade, Levinas, Gabriel Marcel, Walter Benjamin, Franz Rosenzweig, vários outros filósofos, a compaixão é uma capacidade de compartilhar o sofrimento do outro. E se você só pode assumir um princípio fundante de responsabilidade para com o outro, se você consegue se colocar nele, no lugar dele, o sofrimento do outro ser partilhado por você. Isso permite que a gente assuma essa responsabilidade sem escapatória, frente ao fato de que o outro é vulnerável. A compaixão me permite ser responsável pelo outro a qualquer preço, em qualquer situação. A medicina, a priori, para a estrutura biológica, ou seja, é uma função não de curar, mas a gente encara a medicina hoje, do ponto de vista ontológico e racional, como função de curar única e exclusivamente. Então, essa medicina, a priori, baseada apenas no logos, ela não serve para o eu que morre, para aquele que vai morrer, porque ele não pode mais ser curado. Parece que ela esqueceu os primórdios. Parece que esqueceu o que fundadores, do ponto de vista ético da medicina, como Paracelso, por exemplo, que consideravam que a compaixão era extremamente importante, mesmo quando você não podia mais curar. Era importante para a prática da arte médica. Ou seja, quando você fala arte médica, você não está falando de técnica médica, apenas única e exclusivamente tecnológica. Então, Paracelso dizia, a prática dessa arte repousa no coração. Se teu coração é falso, o mesmo se dará com o médico dentro de ti. Onde não existe amor, não existe arte.
Portanto, o médico não deve estar apenas imbuído de menos compaixão e amor do que Deus direciona aos homens. A questão religiosa não importa quem não seja, é só um exemplo. Tá? Mas o que ele quer dizer é não adianta, e aí se você quer trazer isso para mais próximo, Lacan, né, que eu não conheço um psicanalista chamado Lacan, Lacan diz o seguinte: domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, se você quer ser um bom médico, né? Então, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Ou seja, para além da técnica e além da teoria. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Não, o médico sabe tudo, aquele doutor é maravilhoso, mas ele trata mal o paciente, ele trata mal a equipe, ele trata mal... Inteligência é uma categoria moral, como diria Adorno. Não há como ser inteligente se você não tem um fundamento ético fundante para a sua profissão e para si mesmo. E o rosto, então, nessa questão do olhar, da visagem, o rosto é o que diz para a gente: não me mate. É um não domínio, ele diz: você não me domina. Porque a gente pode até matar o outro na intenção de dominar, né? Eu quero dominar, a gente vê muito isso em relações passionais, né? Minha parceira me deixou, eu não admito, eu quero ela de volta, eu aprendo, eu a sequestro, eu a domino, eu a mato, mas exatamente quando eu a mato, eu a perco. Porque a gente não pode dominar o outro. Né? Se eu levo isso ao extremo, eu quero tanto dominá-la que eu acabo matando para que ela não saia com outra pessoa, por exemplo, eu perdi do mesmo jeito. Eu não posso dominar o outro. E isso está no olhar dele. O olhar dele me diz o tempo todo: eu sou outro. Me respeite como tal. Me respeite como alteridade. Eu venho de um mundo onde você nunca teve, você não sabe o que está falando. Então, abra-se nessa relação de responsabilidade, sem escapatória. Tenha compaixão pelo meu sofrimento e entenda que eu sou outro e o que você vai poder fazer para mim, para me ajudar. Então, eu não posso deixar esse outro morrer sozinho. Acudir e ajudá-lo é responsabilidade minha, como foi no começo acudir e me responsabilizar para que ele pudesse viver. Agora é minha responsabilidade, no fim, acudi-lo e diminuir o sofrimento dele. Com isso, o que a gente quer dizer com fundamento ético é um humanismo do outro homem, contrário ao humanismo que não distingue as outras pessoas, consideram-as todas iguais, com os mesmos direitos, o que permite apenas um humanismo do eu. Há uma crítica muito forte aqui como fundante até para a questão dos direitos humanos. Quem já leu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quem não leu já ouviu falar, né? Nascemos todos iguais, né? Somos todos iguais. Iguais a quem? Qual é o critério de igualdade que a gente usa? Porque quando eu digo que eu sou igual a alguém, eu estou usando um critério. Eu sou igual em que sentido? Por exemplo, o sentido de igualdade é como todos nascemos iguais. É como nascem os bantus da África do Sul, ou os Yanomamis da fronteira com a Venezuela. Foi esse critério que eu usei de igualdade? Não. Eu usei um critério de igualdade, muito provavelmente quando a gente fala nascemos todos iguais, o que vem na nossa cabeça é o critério de igualdade da Europa. Nós somos como seres humanos, livres, etc., como numa visão muito europeia, eurocêntrica do que a gente tem. Isso é um humanismo de outro homem? Que eu vou permitir, por exemplo, que alguém não queira derrubar florestas para criar um agronegócio porque dá muito dinheiro, porque lucra, porque exporta, porque o dólar é melhor. Eu vou permitir que eu estou satisfeito de manter a floresta e viver de coletar, como algumas etnias humanas fazem. Se eu realmente digo que todos somos iguais, eu tenho direito de viver da maneira que eu acredito, mas essa igualdade diz que eu tenho direito de viver da maneira que eu acredito, ou eu tenho direito de viver de acordo com o que se diz que é o que se deve prevalecer para toda a humanidade. Então, há um questionamento muito grande. Aí vocês vão voltar ao mesmo local, e com certeza devem voltar. Mas, Frederico, isso é uma utopia. Nem na medicina a gente consegue. Claro que é uma utopia, mas a gente deve olhar para as estrelas. A gente deve tentar fundar a nossa profissão, pelo menos do ponto de vista ético, nesses 3 grandes parâmetros. Porque a gente, hoje em dia, chegamos numa encruzilhada onde a gente se questiona. Medicina técnica, tecnológica, ela, fruto do pensamento cartesiano, ela pode questionar essas afirmações ético-filosóficas como uma coisa utópica? Pode. Mas essa mesma medicina técnica e tecnológica, ela dá respostas ao sofrimento das pessoas que nós estamos vendo? Talvez ela dê respostas para aquela pessoa que tem um tumor cerebral enorme que você consegue operar e dar mais 3 anos de vida. Mas quando ela for morrer, essa medicina dá resposta? Ou nós estamos abandonando as pessoas que não têm mais possibilidade de serem curadas? Uma medicina ética acolhe os questionamentos contra ela, né? Você olha, isso é uma utopia, mas entende que existe para além da técnica. Existe um cuidar, um tempo que não é sincrônico, né? Um tempo que não se conta em minutos, mas se conta em sentido.
Tá? Esse é o tempo do sentido, e eu acho que esse é o fundante ético para quem gosta, para quem quer e para quem ama fazer o que faz, que é ser médico. Era isso, então, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês o que a gente entende por um fundamento ético. O que é um princípio ético do ponto de vista filosófico? É a minha opinião, assim, que a gente, talvez, muitos colegas esquecem um pouco disso, e vocês estão começando a conviver com alguns, e talvez vocês ouçam isso, e é muito triste que ouçam isso nessa época de início, tipo, para que você escolheu ser médico? Né? Você só vai se estressar, é horrível, desiste, se eu pudesse eu não teria feito mais. Gente, é maravilhoso, é incrível. Não, eu acho que não tem sensação, talvez depois de mais velho, mais experiente, tenha algumas sensações tão boas quanto quando foi ter casar e ter meu filho e tudo isso. Então, são sensações maravilhosas. Mas você poder sentar com alguém e dizer, cara, eu tô aqui para você, e você está sofrendo, o que eu posso fazer para te aliviar? Isso não tem preço. Mas a medicina tem todo um problema que as empresas querem comprar, a indústria farmacêutica faz isso. Claro que tem. Ninguém aqui é iludido de que o mundo não é assim. Isso não quer dizer que a gente não possa caminhar para um princípio ético fundante da nossa profissão. Deixa eu ver o que a Bia está me perguntando. Assim, a questão ética, ela é abordada por quase todos os filósofos, grandes filósofos e bioeticistas da história. Tá? Se você vai ler Platão, Platão tem uma ética. Se você vai ler um filósofo da Idade Média, ele tem sua ética, baseada muito mais na religião. Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Abelardo. Na contemporaneidade, e é uma linha que eu sigo, que é a questão da ética da alteridade, tá? Eu te recomendaria a começar lendo filósofos como, por exemplo, Emmanuel Levinas, e eu acho que o livro dele, assim, talvez que você consiga uma introdução mais fácil para quem não está acostumado, é um livro que chama Humanismo do Outro Homem, tá? É da editora Vozes, Petrópolis, e existe esse Humanismo do Outro Homem. Existe o meu orientador de mestrado, é um filósofo da PUC, que é meu co-orientador agora no doutorado, que pesquisa muito essa área, né? Não à toa a gente acabou tendo afinidades em trabalhar junto, pesquisando. E ele chama-se Ricardo Tim. Eu vou digitar aqui para vocês. Ricardo Tim de Souza. E como ele dá aula para graduação de filosofia, ele tem um livrinho chamado Sobre a Construção do Sentido. Vocês acham isso fácil na internet? Vou digitar aqui, pronto. Esse é um livrinho introdutório para tudo isso que eu estou falando aqui para vocês de uma maneira bem clara, para alunos da graduação da filosofia, para quem não é aprofundado na área. Então, assim, eu acho que Emmanuel Levinas, né, Humanismo do Outro Homem, esse é muito bom, e eu recomendaria o do professor Ricardo. Quem quiser, tá, quem tiver paciência, tem 2 artigos na revista de bioética, vocês acham na internet também, tá? Revista de bioética do CFM. Se vocês colocarem meu nome, vão ter 2 artigos que são a alteridade na morte, na perspectiva de Levinas, e também, eu não me lembro o título exatamente, que eu já falei para vocês que a minha memória se perdeu. Mas se vocês botarem meu nome lá, vai ter, acho que tem 4 ou 5 artigos, alguns com os alunos, outros sem alunos, outros meus. Mas essa alteridade na morte na perspectiva de Levinas trabalha esses temas que a gente conversou aqui de maneira bem mais aprofundada. Então, se vocês tiverem paciência e quiserem ler, novamente eu digo para vocês, é um pense nisso, não é um pense isso. Tá? Mas é uma forma da gente poder pensar um pouco mais sobre todas essas questões que afligem o nosso cotidiano da nossa tão sofrida profissão, mas nem por isso menos bela, né? Tudo bem, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer colocar alguma coisa? Obrigado, Henrique. Obrigado, Julia. A gente fazer alguma... Claro que sim, Cristiano. Esse ano a gente fez vários, né? Tudo bem que foi uma coisa meio atípica por causa da pandemia, mas aí eu tenho muita reticência em dizer alguma coisa de bom da pandemia, assim, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, né? Porque agora a gente criou o vício, né, de estar aqui online.
E aí, com o pessoal da Liga de Espiritualidades, a gente meio que já está planejando de repetir o curso esse ano. A gente fez acho que foram 10 ou mais encontros, eu não lembro quantos encontros, mas a gente discutiu de tudo, desde a alocação de recursos escassos em saúde, aborto, eutanásia, diretivas antecipadas de vontade, cuidados paliativos, um monte de coisa. Então, a gente, ano que vem, com certeza vai repetir. Aí a gente vai avisar vocês, né, quem quiser participar, é sempre muito legal. Tá? Que bom que você assistiu, Cristiano. A gente pretende outros encontros ano que vem. Tá? Pretende convidar outras pessoas, fazer um pouco mais diferente, mais animado, assim. Eu espero que funcione. E que bom que vocês estão interessados. Tomara que continue durante os próximos 6 anos e para sempre ao longo da vida de vocês, né? Obrigado, Kelly. Eu fico muito feliz. Obrigado, Ju. Eu fico muito contente. Eu espero poder estar junto com vocês até a hora que vocês vão seguir o caminho sozinhos, né? Para que a gente possa conversar bastante. Afinal de contas, eu sempre digo, quando vocês pegarem o carimbo de vocês, do CRM, eu sou conivente, né? Então, assim, eu no mínimo é formação de quadrilha, né? Porque eu dei a minha assinatura sendo conivente com vocês. Então, eu sou muito chato com isso. Eu vou até o fim acompanhando vocês. Tá? Obrigado, Júlia. Então, semana que vem, a gente vai... Obrigado, Eduardo. A gente vai se encontrar, eu sempre digo não pela última vez dessas oficiais. E vamos falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é sigilo médico. Tá? Que bom, Matheus, obrigado. Vocês sabiam... obrigado, Bia. Vocês sabiam que o sigilo médico, por exemplo, aí já é deontologia médica, né? Mas você sabia que o sigilo médico, ele é, de todas as coisas que são vedadas ao médico, o que menos há queixas no CRM? Tá? Assim, o que menos um paciente se queixa é que o sigilo dele foi quebrado. E eu sempre fico pensando, assim, eu até discuti com um colega no CFM, numa reunião do nosso grupo de doutorado de bioética, e o colega falou, isso significa que os colegas quebram muito pouco o sigilo. Eu falei, eu acho que o senhor mora numa cidade grande, assim, porque numa cidade pequena como a nossa, as nossas aqui, né, a maioria das cidades do sul não são tão megalópolis, fora as capitais, assim, né? Algumas nem as capitais são tão grandes. Essa quebra do sigilo ela não é tão pouco frequente assim. Né? Por que acontece? A gente acha que omitir o nome da pessoa, eu não estou quebrando o sigilo, mas numa cidade de 70 mil habitantes como Pato Branco, se eu te contar uma história de uma doença, você provavelmente conhece o vizinho que sabe quem é a pessoa. Né? Então, será que é tão pouco assim mesmo? Mas, por incrível que pareça, é a que menos há queixas no CFM, que já é uma coisa que dá o que pensar. Eu não sei se a nossa sociedade, como em geral, também não liga muito para essa quebra do sigilo, né? Ou seja, a gente gosta de uma fofoca, né? O brasileiro adora uma fofoquinha, isso aí, então assim, a quebra do sigilo não é uma coisa que me incomode tanto. Assim. Então as queixas são bem poucas mesmo, mas que dá muito pano para manga para se pensar. Por exemplo, do ponto de vista ético, prontuário, obrigado. Você sabe o que significa prontuário? Prontuário é o nome de um móvel, onde você colocava as fichas do paciente. E num hospital, você sabe que num hospital de médio porte, como que a gente trabalha aqui, regional, aqui na Policlínica, quantas pessoas têm acesso a esse prontuário dentro do hospital? Em torno de 30 pessoas têm acesso ao prontuário do paciente. Não estou falando do médico, não. Estou falando da moça da limpeza que passa lá, da moça que vai levar a comida, da moça da portaria que faz a internação. Sabe que o nosso sigilo é tão preservado assim? É um tema bem interessante para a gente debater e, por incrível que pareça, né, voltando ao pessoal que diz que assistiu os encontros que a gente teve, a gente não falou sobre sigilo nos encontros. Então vai ser uma coisa bem legal de discutir. Tá? Então, gente, muito obrigado pelos elogios. Fico muito feliz que vocês gostem. O objetivo é esse. E a gente se vê, então, na segunda-feira que vem. Só uma coisa. Até podem me responder rápido e me responder durante a semana, não tem problema. Mas só para vocês irem pensando, segunda-feira que vem é feriado nacional. Tá? Por mim não tem problema, a gente poderia dar aula tranquilamente, até porque eu estou em casa, né, e todo mundo entrando pela internet, não tem problema. Mas eu sei que vai sair enormes discussões no grupo de WhatsApp que vocês têm só da turma, e discutam direitinho o dia, tá? E depois vocês me mandem um ok ou não. Tá bom? Não vou discutir agora, Júlia, para não dar briga. Eu não quero ver vocês brigando. Então, vocês brigam lá escondidos e depois vocês me dizem. Tá bom? Então, até o dia que vocês decidirem que vai ser o nosso último encontro. Qualquer coisa, eu tô por aqui, tá, gente? Beijo. Boa semana para vocês, tá bom? Até a próxima. Imagina, eu que agradeço, gente. Tchau.